Vamos então dar início ao painel de abertura, que tem o oferecimento de Farma Brasil, Progenéricos, Alanac, Acessa e Oncoclínicas. Para falar sobre inovação e reforma tributária na saúde, uma indústria mais inteligente, eu chamo ao palco o jornalista Márcio Gomes. Seja bem-vindo, Márcio. Quero convidar também os nossos painelistas e pedir para que os nossos convidados se posicionem nos assentos de acordo com as respectivas fotos. Então, sejam bem-vindos. Bruno Ferrari, presidente da Oncoclínicas. Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo Farma Brasil. Reginaldo Lopes, deputado federal por Minas Gerais, filiado ao PT. E Augusto Coutinho, deputado federal por Pernambuco, filiado ao Republicanos. Sejam muito bem-vindos. Márcio, agora com você. Muito obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos, muito obrigado pela gentil acolhida, não apenas na cidade do Guarujá, mas aqui no nosso evento. Um prazer ter vocês com a gente, muito obrigado mesmo. Foi uma tremenda vitória termos a reforma tributária aprovada, mas enquanto ainda celebramos a reforma tributária ter alcançado essa vitória, a gente tem que ficar atento à regulamentação dela. E acho que aqui a gente vai ter um debate interessante, focando especificamente no setor de saúde. Então eu começo lá na outra ponta. Bruno, você está acompanhando o processo de regulamentação? Como é que você está otimista com esse processo de regulamentação dessa tão aguardada e almejada reforma tributária? Boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos. Camila, Aninha, João, obrigado pelo convite. Uma honra para o Grupo Oncoclínicas estar aqui. Uma honra o Grupo Oncoclínicas pertencer à esfera, participar dos eventos. Acho que isso tem nos ajudado a nos projetar e nos colocar, né, como Márcio, você mesmo está colocando aí, né, tem que acompanhar, e eu acho que ela foi até feliz. Só para mostrar para você o tamanho do problema, e aí eu vou entrar na nossa área, que é o câncer. Eu acho que é um ótimo exemplo, porque 20% do custo da saúde hoje está relacionado a essa única doença, câncer. E quando você pensa que nós vamos ter daqui todo ano 720, 730 mil novos casos, isso cresce num número de 7% ao ano, você vai ver que esse problema vai aumentar. E só para vocês entenderem e a gente situar como é que isso acontece, há 20 anos atrás, câncer de pulmão nós tínhamos 2, não pequenas células e pequenas células. Nós fazíamos quimioterapia, em 6 meses esses pacientes viviam em média 6 meses. O desenvolvimento de novas tecnologias fez com que a gente ficasse mais inteligente, não só no diagnóstico, descobrindo mutações. Eu vou tentar linkar isso tudo com a reforma. Mutações, novos tratamentos, mais complexidade, mais custo-efetividade, e o desafio é... E os pacientes estão durando mais também. Os pacientes estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, e onerando mais o sistema. Sim. Faz parte, é por isso que nós estamos vivendo essa crise aí na saúde suplementar, porque o envelhecimento da população vai fazer com que o sistema seja mais utilizado, e se nós não utilizarmos o sistema com custo-efetividade, vai ser um problema. Então, nós médicos, nós prestadores de serviço, vamos ter que ser mais eficazes, e obviamente que tem uma contribuição nesse custo, que são os impostos. Incrivelmente, no Brasil, a gente ainda paga imposto para medicamento de câncer. Cobrar imposto de medicamento para câncer é o fim da picada, né, gente? Não dá. Mas é o que acontece. A reforma endereça isso. Eu acho que esse é um bom, por isso que eu estou otimista. Isso diminui o custo. ICMS já, vários desses medicamentos já não tem, mas quando você pega globalmente, acho que com alguns acertos que vão ser feitos, e não podia ter ninguém melhor para estar conduzindo que o deputado Reginaldo,
né? Então, assim, alta expertise, conhece, eu acho que os ajustes que vão ser feitos, né, deputado, o senhor vai fazer, eu acho que ela corrige isso, mas ela ainda tem alguns outros pontos. Eu vou parar um pouquinho aqui, que por exemplo, na pesquisa, e a gente pode aprofundar um pouquinho só para... Mas talvez fosse interessante o senhor trazer já esses pontos. Eu trago. Porque depois a minha ideia é passar para o doutor Reginaldo, para as demandas dele também, e aí viríamos para as respostas de vocês. E daqui num debate franco, cara a cara até. E a gente pode terminar, então, vamos lá, pesquisa clínica no Brasil. Felizmente, foi sancionada pelo presidente há 10 dias atrás, um projeto que estava enterrado lá no Congresso há anos. Hoje nós temos competitividade com Estados Unidos e Europa para trazer estudos clínicos para o Brasil. Em 3 meses, hoje, a gente consegue fazer um estudo clínico. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, deveria ser um celeiro de desenvolvimento de novos tratamentos. Na nossa área, nós temos 150 estudos clínicos abertos no nosso grupo. Poderiam ser 500, se a lei já tivesse sido aprovada. Mas, por incrível que pareça, quando o paciente entra no estudo clínico, a indústria farmacêutica tem que pagar imposto pelaquela droga que ela está doando, entre aspas, que ela está fornecendo para aquele paciente do estudo clínico. Quer uma coisa pior? Quer uma coisa pior do que isso? Se o medicamento estiver vencendo, se a indústria farmacêutica quiser doar o medicamento, ela tem que pagar imposto. O que ela faz? Ela incinera. Ela joga fora porque é mais caro doar do que queimar. Eu acho que esses pontos ainda podem ser melhorados. E eu acho que, isso, numa doença que o custo sobe, esse ano vão ser 72 bilhões de reais na medicina privada gastos em oncologia no Brasil. 2025, 2026, quase 100 bilhões. Aí a gente vai mensurando o tamanho desse problema. Doutor Reginaldo, eu acho que nessa mesma linha da pergunta que eu fiz para o Bruno, eu faço para o senhor também, sobre as suas demandas do setor de saúde e medicamentos. Quer dizer, do ponto de vista da carga tributária atual e do que podemos vir a ter com a reforma tributária, dependendo, claro, de como essa regulamentação for feita. O que o senhor espera, o que o senhor almeja e, claro, o que o senhor demanda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Primeiro, concordar com os elogios do Dr. Bruno ao trabalho que foi feito e que está sendo feito pelo deputado Reginaldo, que é absolutamente essencial para a gente conseguir chegar nisso, quer dizer, uma reforma que simplifique, que seja eficaz para o país e, no nosso caso, que seja uma reforma que efetivamente amplie o acesso dos brasileiros a medicamentos, né? Hoje, quando você vê o gasto completo de saúde no Brasil, que é a famosa conta satélite do IBGE, quase 60% disso é encargo das famílias, né? O governo tem uma participação menor, e nisso, quase 35% é gasto com medicamentos, né? Então, qual é a nossa demanda? Exatamente como o doutor Bruno falou, quer dizer, ter imposto sobre medicamento é uma coisa que, obviamente, nós temos que caminhar para não ter. Mas, no âmbito da reforma, o projeto que o governo enviou, nós estamos defendendo o seguinte: todos os medicamentos têm que ter o que a emenda constitucional falou, e que é uma coisa, um direito garantido pela Constituição, é de, no mínimo, um redutor de 60% da alíquota modal, a alíquota cheia, né? E, obviamente, para medicamentos como os medicamentos para câncer, para doenças autoimunes, medicamentos para doenças raras, você tem que ter, como em parte já consta do projeto, 100% de redução, né? Então, o que nós estamos pedindo? Ao contrário do que foi no projeto do governo, que pegou 46% dos medicamentos e falou, não, esses aqui vão ter alíquota cheia, vão pagar os 26,5% ou o que seja a alíquota final. Ora, isso é um absurdo, porque são exatamente, não só em volume, né, 46%, né, quase a maioria dos medicamentos pagando a alíquota cheia, e, além disso, esses medicamentos são, assim, antigripais, medicamentos para diabetes, coisas do consumo normal,
né? De novo, né? Há uma lista que nós concordamos que retira dessa e bota em 100% esses medicamentos mais complexos. Mas nós não podemos ter um resultado final que, na verdade, vai representar aumento de preço de medicamento. E por que isso é muito arriscado? Porque no Brasil o medicamento tem preço controlado. As empresas não vendem pelo preço máximo que elas querem, vendem pelo preço que a CMED, que é um órgão do governo, estabelece. E na lei dessa CMED tem uma regra que diz o seguinte, se tiver modificação no tributo cobrado sobre o medicamento, instantaneamente você tem que passar isso para o preço. Então vejamos, se eu tenho um conjunto de medicamentos, 30 mais ou menos, depois 18, com 60 e depois com 100%. Se 46 vão ter a alíquota cheia, eu vou ter um aumento mais ou menos de 14% no preço do medicamento que vai ser repassado imediatamente. Então, de novo, quer dizer, a gente sabe que tem várias circunstâncias para isso e sem nenhum exagero, quer dizer, é uma sorte ter uma pessoa como o deputado Reginaldo coordenando, inclusive agora, esse grupo de 7 deputados que está trabalhando nisso, para que a gente possa chegar a algo que respeite o princípio da Constituição. Não é à toa que a nossa Constituição, desde 88, diz o seguinte, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Ora, a tributação é um atributo do Estado, né? Então, nós precisamos de calibrar isso. Entendemos que o Congresso tomou uma atitude muito correta quando estabeleceu isso. Falou, não, há um bloco de bens essenciais, né, que tem que ter redução. No nosso caso, medicamentos. E os patamares são esses, 60 e 100. Então, nós não vemos como uma interpretação correta da vontade e do desejo expresso do legislador na emenda constitucional 132, dizer, não, tem um pedaço aqui grande que vai ficar fora e que vai servir para quê? Porque tributação serve para você ter arrecadação, no caso, para o Executivo Federal. Então, nós estamos fazendo o seguinte, a ser mantido, coisa que nós consideramos que o Congresso vai ter a decisão correta de não fazer, nós teríamos uma parte dos medicamentos no Brasil que vão servir para arrecadar tributo, que, aliás, não é nem muito parecido com o que tem hoje, porque hoje mais ou menos 70% dos medicamentos estão numa coisa que só quem é do setor entende, que se chama lista positiva, então eles já não pagam PIS e COFINS. Então, nós estamos com muito medo disso, quer dizer, corretamente, né? O Congresso e o deputado teve um papel de destaque nisso, caminhou para dizer o seguinte, olha, eu não posso ter uma alíquota única, né? Eu preciso ter alíquotas diferentes. Eu não posso tratar os desiguais de maneira igual. Então, estabeleceu uma lista de coisas que tiveram, sim, esse benefício, que não é um benefício, por exemplo, no caso de medicamento, para empresas. É uma possibilidade direta, por causa dessas regras, de você diminuir o preço final. Então, o que o setor farmacêutico quer da reforma? Possibilidade de você ampliar o direito dos brasileiros de terem mais medicamentos, de qualidade e mais baratos. O que a gente está vendo aqui no palco hoje já está acontecendo em Brasília, né? Vocês já estão apresentando essas demandas. Por isso que é importante ter vocês dois aqui, representantes do parlamento, para nos passar um pouco da visão de vocês. Se o otimismo é viável, se as preocupações... E a gente não quer que o senhor tenha preocupação, doutor, mas as preocupações do setor de medicamentos são reais e como aplacá-las. Começo com o senhor, deputado Reginaldo, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Márcio Gomes. Quero agradecer também o convite, João Camargo, Camila, seus colaboradores e também parceiros. Uma alegria poder dividir esse momento com meu amigo, deputado Augusto Coutinho, que enriquece muito esse segundo tempo da reforma tributária, soma nesse debate com a sua sensibilidade, capacidade política e também articulação. Reginaldo Arcuri é suspeito, porque é meu amigo, lá da Minas Gerais, quase divisa do Rio de Janeiro. Bruno Ferrari. Primeiro, dizer que eu estou muito convicto. A reforma tributária é uma reforma suprapartidária do Estado brasileiro e a maior reforma dos últimos 40 anos do ponto de vista de estruturar
os setores econômicos brasileiros para ter ganho de produtividade. O Brasil não tem tido ganho de produtividade. O Brasil teve aumento de produção por aumento bônus demográfico, aumento da população jovem, que já perdemos essa oportunidade, ou por aumento de capital. Esta reforma, ela vai conectar o sistema brasileiro com o sistema internacional. Então, não é invenção. Já inventamos demais e fizemos um sistema tributário com insegurança jurídica, cobrando imposto do imposto, gerando custo de produção, desorganização dos setores produtivos, incertezas, uma enorme judicialização, praticamente cada CNPJ tem um regime próprio, e levou o Brasil a ter a maior carga tributária sobre o consumo do planeta, 35%. Um imposto que é regressivo, que é o imposto sobre consumo, e prejudicou toda a economia brasileira. Essa reforma ela vai dar à economia brasileira esse ganho de escala, esse ganho de produtividade. Os setores econômicos brasileiros vão poder disputar com os importados. No mínimo, o setor da economia nacional não pode pagar mais imposto que o importado. Isso é irracional. Então, direito, isonomia e disputa. Mas também vai dar ao Brasil as regras internacionais. Não exporta imposto. Nós vamos fazer o Brasil desonerar exportação. O que vai acontecer? Deixar de ser um país primário exportador. O Brasil desindustrializou. E o custo do Brasil, 80% é tributário. É resíduo tributário, complexidade tributária, imposto do imposto, imposto do valor acumulado. Então, nós vamos voltar a ser um país que vamos disputar o mercado exterior. Já tivemos 4% do PIB. Hoje temos 2,2% do PIB. Portanto, essa economia corrige as distorções, esta reforma, não cobra imposto na exportação, não pode cobrar imposto nos investimentos, é um absurdo, só pode cobrar do resultado dos investimentos, mas também corrige distorções de cobrar imposto na origem, que promoveu guerra fiscal, e todos perderam. Perdeu uma empresa que se alocou mal os seus recursos, perdeu o povo, que não houve redução de preço, e perdeu os estados, que não arrecadaram. Vamos cobrar no destino pleno. Vamos fazer aí um princípio do crédito também pleno, é débito e crédito, neutralidade. Assim que nós vamos ser um país de valor agregado. Então, isso é fundamental, o imposto de valor agregado. Vamos também simplificar. Não é uma simplificação simples, não. É uma mega simplificação que vai ajudar muito os setores produtivos. Por último, nós comparamos esta reforma ao sistema internacional, criando um ecossistema, e aí levamos em considerações também o direito internacional comparado. Então, praticamente, quando a gente olha para o mundo, nós não podemos, para os setores de cadeia curtas, ou para setores essenciais para a vida do ser humano, aumentar a carga tributária. Por isso, foi um acerto, eu talvez tenha sido, Coutinho, o primeiro a dizer, não teremos uma alíquota única. Teremos uma alíquota que eu chamei de equilíbrio, que foi a alíquota reduzida de 60%. Para quem? Para setores como educação, 50 milhões de brasileiros da classe média, 50 milhões de estudantes, 16 milhões da classe média estudam nas escolas privadas. 50 milhões de brasileiros trabalhadores estão nos planos de saúde, transporte coletivo. E temos que ter alíquota zero, evidente. Alíquota reduzida de 100%, com creditamento para produtos que são essenciais para a vida do ser humano. E aí, saúde, evidente, para alguns produtos. Então, é nessa lógica que nós buscamos consolidar a reforma tributária. Nós vamos acabar com essa questão dos resíduos tributários. Isso é péssimo, o setor produtivo não receber. Nós vamos ter uma reforma, vamos sair do pior sistema, os 10 piores sistemas, para o sistema, um dos melhores do mundo, com o Split Pay. O Brasil é o único país que tem condição de implementar um sistema tecnológico, de cobrar e compartilhar no mesmo tempo, em 3 dias, a arrecadação com os entes nacionais, subnacionais, estados e municípios, e tem a condição, em 3 dias, se a gente usar o meio de pagamento, devolver os créditos ao setor produtivo. Neutralidade nas cadeias anteriores de produção. Isso é um ganho de eficiência de algumas cadeias de 8% a 20%. E qual setor tem ganho de 8% a 20%? Então, eu sou otimista. É lógico que esses acertos, as reivindicações, nós vamos ouvir em 20 sessões, mais de 400 especialistas. Vamos ouvir na mesa de diálogo, cada meia hora, todos os dias.
mais 300 setores. No final, até o dia 5 e 8 de julho, nós vamos submeter, construir consenso, voltar à reforma na Câmara e, até o final do ano, nós vamos promulgar a regulamentação da reforma tributária, porque eu estou convicto, com a reforma tributária o Brasil cresce e todos ganham. Muito bom, o deputado disse, e eu nunca tinha ouvido isso, seremos um país de valor agregado. Muito interessante essa imagem. Agora, a gente está ainda na definição da busca dela, do tamanho desse valor agregado, desse IVA que nós teremos. E aí eu pergunto para o senhor, deputado Augusto Coutinho, quais são os critérios levados em conta para a definição dos regimes específicos que a gente sabe terão influência no tamanho que esse IVA vai ter. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer a João Camargo pelo convite, é um prazer estar aqui. E, Márcio, cumprimentar você e cumprimentar todos os componentes aqui do debate. De fato, eu até vou explicar um pouco para as pessoas que estão aqui como é que está sendo a sistemática de trabalho. Né? Houve uma dúvida muito grande quando chegou essa PLP na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira definiu os 7 maiores partidos e cada partido indicou um parlamentar. Então, essa matéria não tem um relator específico. Ela tem, a gente vai construir o consenso e é esse o entendimento. A única coisa que todos os membros desse grupo têm é que a gente não pode aumentar imposto. A alíquota que está definida, ela pode reduzir, mas não pode aumentar. E daí é um problema, daí é um questionamento. Existem muitos setores, a gente criou um grupo de trabalho, como antecipou Reginaldo, nós estamos fazendo audiências públicas, 6 audiências públicas por semana, e estamos fazendo também mesas redondas, onde a gente segmenta os setores e recebe, e divide entre os 7 deputados, e a gente está recebendo os setores junto com a consultoria da Câmara, que é bastante qualificada e preparada. Inclusive, um dos pontos que tem nos preocupado, inclusive, é que a gente precisa entregar um relatório de uma reforma que seja um relatório bem limpo, um relatório que não deixe dúvidas, que não deixe para interpretações depois, por exemplo, da própria Receita Federal. A gente precisa deixar isso claro. Portanto, inclusive, Reginaldo encaminhou esse entendimento entre a nossa consultoria com os técnicos da Secretaria da Fazenda, que já começou a fazer essa arrumação no texto. Porque uma coisa que a gente precisa efetivamente conseguir resolver no Brasil é acabar com a judicialização como a gente tem. Custa caro para o setor produtivo, custa caro para o Estado e custa caro, enfim, para o produto final. Então, a gente está fazendo essas audiências públicas, estamos ouvindo todos os setores, estamos ouvindo todas as reivindicações, muitas delas justas, muitas delas, inclusive, que só precisa se ajustar o texto, não é nem a questão de mérito, de incluir, de reduzir ou diminuir a arrecadação do Estado, mas a gente tem, como se diz, um lençol curto. Se a gente vai conceder algum benefício, a gente tem de corrigir algum outro setor que está sendo mais beneficiado, porque essa conta ela precisa fechar. Senão, quem vai pagar a conta no final somos todos nós, cidadãos, pagando um imposto muito alto. O que é um fato, e eu acho que aqui na cabeça de todo empresário, de todo cidadão brasileiro, é que a gente precisa resolver essa parafernália que a gente vive tributária no Brasil. Um dos piores sistemas tributários do mundo é o nosso. Abre margem para fraude, abre margem para o mau empresário, abre margem para o governo, a cada momento está querendo abocanhar mais recursos, enfim. É uma coisa que a gente vai, Reginaldo disse muito bem, e comanda muito bem essa questão, que presidiu a comissão que construiu o texto inicial que nós votamos. É preciso se dizer que, na cabeça de todos nós, essa reforma tributária não é uma reforma do governo, é uma reforma do Brasil. Esse governo encaminhou, e nós estamos tratando isso como o que é interesse do Brasil. Os governos mudam, mas o nosso Brasil vai continuar, e o setor produtivo vai continuar.
Então, na verdade, Márcio, especificamente no setor farmacêutico, é importante que se diga, você tem, por exemplo, no setor de medicamentos, 300, quase 400 medicamentos já nominados que já têm alíquota zero. Então, aqui eu ouvi, Reginaldo ouviu também, a gente precisa de alguns medicamentos que estão fora dessa relação, mas eu volto a dizer que a gente vive o problema do cobertor curto. Se a gente dá aqui, a gente tem de ver aonde vai tirar ali, porque essa conta não pode aumentar. Então, é justo, por exemplo, quando aqui foi dito que medicamentos para gripe não está incluído, eu, na verdade, honestamente, não tinha esse conhecimento, porque são muitos produtos, eu não, confesso, não conhecia todos, mas... Para diabetes também, como o senhor colocou. Então, mas a gente precisa avaliar, e eu acho que pontualmente precisa ser feito. Mas volto a dizer diante dessa questão, ou seja, o entendimento nosso aqui é que a gente tem tido, inclusive, reuniões com o presidente, nós vamos entregar essa matéria até por volta exatamente do dia 8, para já o relatório pronto, vamos tentar construir consenso, o que não construir consenso vai ser a maioria, é um momento novo, muitas pessoas questionaram esse formato, mas eu tenho total convicção de que a gente vai entregar para o Brasil um relatório que seja um relatório atualizado, um relatório limpo e um relatório que vai ganhar o Brasil com produtividade. Então, a gente está aqui para debater esses pontos. A gente tem ouvido, mas diariamente lá, Reginaldo, exatamente cada setor fazendo seus questionamentos, apresentando suas dúvidas, apresentando como aqui foi colocado. Então, é importante a gente ter essa oportunidade e a gente está aberto para ouvir. Mas obviamente, com limitações que eu já falei, que é a limitação de não aumentar o imposto. A gente poderia ter vontade de fazer um dia inteiro de debate sobre o ponto da saúde, que é um tema delicado, como vocês bem colocaram, mas certamente esse debate continua ali depois do nosso painel, porque esse é um objetivo desse grupo também, esse é um objetivo desse evento, que vocês se encontrem e tragam propostas, apresentem demandas, ouçam respostas e, a partir da conversa, tenhamos soluções. Doutores Bruno, Reginaldo, deputados Reginaldo, Augusto, muito obrigado pela presença de vocês nesse nosso primeiro painel Esfera.